e a gente chegava sempre mesmo à conclusão. As pessoas ali presentes, né, os funcionários da ProOffice eram que tornavam, além do espaço, claro que é excelente, mas as pessoas que estavam aqui presentes é o grande diferencial, assim, né? Bom, o escritório surgiu em 2017, quando acabei me reunindo com alguns amigos da faculdade que tinham esse mesmo interesse de, enfim, advogar, né? E a ideia seria de termos um escritório o qual focássemos justamente numa advocacia mais humanizada, que pudéssemos ofertar o melhor serviço possível dentro da perspectiva da nossa advocacia baiana. Foi um início muito natural, assim, né? Porque como nunca fomos apadrinhados por ninguém, né? Nós éramos apenas estudantes da Universidade Federal da Bahia que tivemos ali a oportunidade de crescer juntos. E a ideia inicialmente surgiu com a premissa básica de um escritório que eu tinha, que era uma salinha, na verdade, que a gente alugava e dividia entre nós três. Depois nós fomos para um escritório virtual, momentaneamente. Depois veio o período da pandemia também, então tivemos, como todas as empresas, algumas dificuldades para poder nos manter num espaço, né, que pudéssemos ter um retorno efetivo para a manutenção daquele espaço. E após isso a gente acabou se deparando com a ProOffice, que era uma empresa que a gente até então não conhecia, mas que tivemos boas referências, avaliações no Google, verificamos bem e tivemos o primeiro contato. E a partir desse primeiro contato a gente viu a qualidade da prestação de serviço e principalmente as pessoas que estão presentes, né. Eu acho assim que um ponto que chamou bastante atenção foi a questão dos funcionários. Nós tínhamos ali uma prestação de serviço muito presente, muito humana também, então isso acabou se comungando muito com o nosso propósito. Eu acredito que a ideia de se buscar uma empresa, por mais que a gente esteja em um momento que tudo é digital, a ideia de ter um ambiente físico também favorece, porque o cliente ele consegue identificar a ideia de uma seriedade na empresa. Então, ele sabe que tem um ponto de apoio, ele sabe que tem um local para se dirigir caso necessite conversar com um advogado, por exemplo. Ele sabe que pode contar com suporte e falar com alguém a respeito de determinada situação que está ocorrendo, que ele necessita de um retorno. Eu acredito que isso é essencial na dinâmica de hoje, principalmente porque na nossa atividade tem a questão de muitos golpes, né? Fraudes que ocorrem, pessoas que se fazem passar por profissionais, e a ideia de ter um espaço físico, de ter uma estrutura, de ter funcionários que possam estar ali auxiliando um cliente com determinada demanda, isso acaba dando mais credibilidade ao negócio. Eu acho que é sempre agradável, a gente conversava entre nós mesmos, né, entre meus sócios, nossa sociedade conversava bastante, e a gente chegava sempre mesmo à conclusão. As pessoas ali presentes, né, os funcionários da ProOffice eram que tornavam, além do espaço, claro que é excelente, mas as pessoas que estavam aqui presentes é o grande diferencial, assim, né, e é muito engraçado, entre aspas, porque é difícil você encontrar uma empresa onde todos são simpáticos, onde todos têm ali onde estão inseridos em um ambiente bastante familiar, até eu diria, né? Porque o pessoal faz a gente se sentir em casa, realmente. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial, e a gente sempre chegava ao escritório com muita animação, no sentido de, olha, estamos indo para mais um dia de trabalho, mas motivados também por saber que a gente contaria com todo o apoio da empresa que faz esse suporte, né, administrativo para a gente. Então, isso foi um grande diferencial que nos motivou a vir para cá e permanecer aqui depois desses períodos, desses longos anos, mas que vale a pena continuar, né? E que vale a pena estar sempre presente e agregando cada vez mais, né? Tanto da gente para com a empresa, com a ProOffice, mas também e principalmente deles ajudando na nossa prestação de serviço. É bem delicado, né, falar de próximos passos, porque envolve justamente um planejamento por vezes de curto, médio e longo prazo, né? Mas eu entendo que os próximos passos, como quase toda empresa deseja, é o crescimento. A gente tem hoje um crescimento maior em números de funcionários, nós temos também mais colaboradores, adotamos uma dinâmica também digital, né, com o funcionamento desses colaboradores de forma remota. Então, aos poucos a gente observa esse crescimento da empresa e tem sido fundamental poder contar com o espaço físico da ProOffice, a estrutura da ProOffice, a estrutura administrativa também, até para que a gente possa desenvolver também esses funcionários que estão trabalhando de forma remota. Então, a gente tem adotado hoje um regime híbrido, então por vezes a gente ainda encontra, né, com alguns funcionários até para poder alinhar algumas estratégias, algumas questões pessoalmente, mas essa estrutura física facilita bastante nessa dinâmica
mercado de trabalho. Eu acho que é resiliência, se eu pudesse resumir, porque não é exatamente fácil, né? Mas quando eu olho para trás, eu sei que a gente tem muito ainda a crescer, tem muito a desenvolver, porque tem muita coisa para melhorar, e sempre vai ter, mas eu entendo que é um caminho árduo por vezes e que demanda muita paciência também, principalmente na advocacia, que por vezes leva-se um período até você conseguir se estabilizar e conseguir depois, enfim, desenvolver seu trabalho e ser reconhecido pelo seu esforço. Então, acho que a palavra-chave é essa. As pessoas hoje buscam algo muito instantâneo, muito rápido, né? No estalar de dedos, eu acho que é muito reflexo das redes sociais também, né? Tal como um post, uma resolução, um milagre, e esse milagre não existe, né? Então, eu acho que a palavra-chave é essa, de você persistir, de você ter paciência para entender que as coisas vêm com o tempo.